Estou feliz por poder estar aqui na casa do Senhor, junto com esta igreja novamente, adorando, exaltando o nome de Jesus, amém? Quando eu cheguei com a irmã Regiane sentada aqui, eu falei, glória a Deus, vou ouvir. Mas foi me dada a oportunidade para pregar, para falar, né? Mas, mesmo eu pregando para a igreja, o ouvido mais próximo é o meu, né? Então, a mensagem que Deus dá para a igreja, ela também é para mim. Amém? Louvado seja Deus. Estou feliz com o meu pastor Gilmar, um amigo de muitos anos, uns 28, né? Meu Deus. Nós estamos ficando jovens, pastor. A gente vai passando. Amém? Marcos capítulo 9, para nós ganhar tempo, eu prometo para os irmãos que antes das 10 eu entrego. Amém? Capítulo 9, versículo 14. Eu estava meditando nessa palavra hoje. Vai falar de um jovem lunático. O versículo 9. O Evangelho de Marcos fala da transfiguração de Jesus, esse jovem lunático, o maior do reino dos céus. Quem não é contra nós, quem não é contra nós é por nós, né? O escândalo. Jesus, ele traz ali uns ensinamentos dentro da sua palavra. Mas nós vamos ficar com o versículo número 14 em diante, que diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito múltiplo. E este, onde quer que apanhe, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que eu o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse-lhe: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que me sucede isso? E eu disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra digna de toda aceitação. O tempo, ele está corrido, mas eu vou trazer para os irmãos aqui algo que vai nos ajudar, irmãos, a conquistar as nossas vitórias, exercitando a fé. Amém? Em poucos minutos, não é por muito falar não, irmão. É o Espírito Santo que vai falar em cada coração. Amém? Mesmo porque eu não tenho lá, né? E lá
no sertão, pastor, aonde nós chamamos Jesus de Jesus, e meu Deus, né? E Jesus opera, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele faz obra grande em nossas vidas, porque o Espírito Santo, Ele é que faz a obra, amém? Nós vemos aqui uma multidão ao pé de um monte. Mas antes de Jesus chegar onde está essa multidão, Jesus estava com os discípulos no monte. Com Jesus estava Pedro, Tiago e João, né? Estava no monte. E eles viram algo maravilhoso ali naquele monte. Eu queria estar lá. Oh, glória! Né? Eu queria estar lá para ver o que eles viram. Mas eu não vou ter pressa não, porque a Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos, irmão. Então, né? Nós vamos ver aquilo que Pedro, Tiago e João viram naquele monte. A Bíblia diz que quando eles chegaram ao monte, Jesus transfigurou, de tal maneira que as suas vestes ficou resplandecente. E de repente eles viram o que eles pregavam, o que eles ouviram tanta gente pregar, sobre Moisés, sobre Elias, e de repente eles olham, e eles veem ali Moisés e Elias falando com Jesus. Coisa linda, irmão. Um dia eu verei, um dia você o verá. Sabe como? Quando você perseverar até o fim, se você não retroceder, se você não voltar atrás, se você não recuar, mas você avançar e avante até o fim, aleluia, eu tenho certeza, irmão, porque a palavra de Deus me garante, você o verá. Aleluia. Estaremos com Ele para sempre. Jesus desce do monte ao encontro dos outros discípulos que ficaram embaixo, porque Jesus chamou só os três, escolheu os três para subir com Ele. E quando Jesus vai se aproximando dos discípulos, tem não só os discípulos, tem uma multidão. Aquela multidão estava ali, irmãos, primeiro porque eles queriam ver Jesus. E depois eles foram junto com alguém que estava passando e enfrentando uma dificuldade muito grande na sua casa. Ali com aquela multidão tinha os escribas, como nós vimos, e esses disputavam com os discípulos, estavam discutindo com os discípulos. E os discípulos foram colocados numa situação estreita, né? Porque alguém trouxe um filho que tinha ali um espírito imundo. Um demônio habitava, morava na vida daquela criança, daquele jovem agora. E aquele pai, de tanto ver o seu filho sofrer, porque Jesus perguntou para ele, nós lemos, há quanto tempo? Ele disse, desde a infância, né? Aquela criança foi tomada por aquele espírito, e de tal maneira que aquele espírito tentou matar várias vezes. Né? E aquele pai desesperado vai até os discípulos. Na verdade ele foi à procura de Jesus, mas Jesus estava falando com o pai, Jesus estava, né? E ali os discípulos não conseguiram expulsar, houve ali uma discussão, um debate, e de repente Jesus chega e diz, por quê? Estão discutindo com ele. Aí de repente o pai aparece no meio da multidão. Aleluia. O pai aparece e diz assim, olha, mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Eu trouxe o meu filho. Tu és dono da vida, pai. E este, onde quer que o apanha, despedaça. Espuma, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Aquele homem trouxe o seu filho, porque ele precisava de um milagre. Aquele homem levou o seu filho até os discípulos ou até Jesus, porque ele precisava de Jesus, do socorro do Mestre. O que eu aprendo, irmãos, é que quando eu tenho uma dificuldade, quando eu estou enfrentando uma
Jesus. Eu também posso recorrer aos discípulos de Jesus. Mesmo porque naquela situação os discípulos não puderam expulsar, porque Jesus explicou para eles: esse espírito aí, esse demônio aí, só sai com jejum e oração. Oração e jejum. Até então os discípulos não jejuavam e também tão pouco se preocupava para orar, porque eles estavam com Jesus, né? Eles andavam com Jesus, então eles não oravam, eles não jejuavam. Mas depois que Jesus foi elevado aos céus, agora nós temos os discípulos jejuando, orando, consagrando, expulsando o demônio, ressuscitando mortos. Paulo ressuscitou morto, né? Orando, Deus ressuscitou. Pedro, com autoridade, cheio do Espírito Santo, através da oração, todos os dias subindo ao templo para orar. Pedro vai ali com João e um paralítico é curado. Sabe por quê? Porque agora eles jejuam, eles consagram, eles têm uma vida no altar e eles clamam e Jesus responde. Aleluia! Sabe o que eu aprendo? Aleluia! Que eu não posso lutar sozinho, não. Eu não estou sozinho na terra, não. Aleluia, tem um exército, aleluia, de mulheres, de homens, de servos de Deus, servas do Senhor, que ora, que consagra, que tem uma vida no altar, que pode me ajudar a enfrentar as dificuldades. O povo unido jamais será vencido. Aleluia. Sabe por que a igreja cresceu, irmão? Em meio à tribulação, em meio à perseguição, irmã Regianete. Aleluia, porque quanto mais os perseguidores oprimiam, mais a igreja se unia em oração, em jejum, em consagração. A igreja era unânime, eram juntos. Aleluia, Jesus operando, Jesus fazendo crescer. Eu estava lendo algo interessante nesses dias sobre o povo lá no Egito. Entrou um novo faraó que não conhecia a história de José, né? E ele começou a olhar para o povo de Israel e percebeu que o povo era muito numeroso. Falou: esse povo está mais forte do que nós. Qualquer momento desse, eles podem se unir com outra nação aí e vir contra a gente e nos derrotar. Ó, chamou, fez uma reunião. Eu achei interessante que ele fez uma reunião, falou assim: vamos colocar esse povo para trabalhar. E começaram a dar trabalhos pesados para os homens. Foi inúmeras cidades que eles construíram. Os homens construíram. Mas a estratégia de Faraó, irmãos, era cansar os homens, para quando eles voltar para casa, eles não procurar a esposa. Era a estratégia dele. Meu Deus. Só que quanto mais eles davam trabalho para os homens, mais Deus fortalecia os homens. Quando eles chegavam de volta, quando 9 meses depois estava repleto de criança. Meu Deus! Então que negócio é esse? Mais trabalho para os homens. Mais trabalho e mais trabalho. Os homens voltavam para casa, depois crianças e mais crianças, e o povo crescendo. A mão de Deus fortalecendo o povo, fortalecendo os homens. Aí ele disse: não, peraí, não tem jeito. Chamou as parteiras, falou: ó, todos os homens que nascerem vocês matam. É aí que entra a história de Moisés. Todos os homens que nascerem matam os homens, né? Que negócio é esse? Eles não cansam, eles não se fadigam, quanto mais a gente oprime, mais o povo cresce. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, aleluia, está no controle de todas as coisas. Ninguém pode parar o Deus que nós servimos, e ninguém pode parar o Deus da igreja, não pode parar a igreja desse Deus poderoso, porque Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Este homem recorreu, e quando chegou lá, ele encontrou os discípulos que não puderam ajudar.
E Jesus, vendo, pediu que eles trouxessem até ele. Trouxesse até ele. Aleluia. Trouxeram-no e quando ele o viu, logo o Espírito agitou com violência. Quando trouxeram o rapaz até Jesus, o demônio se manifestou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Ele começava a convulsionar, isso, né? Olha, estou falando difícil, pastor. Começava a convulsionar, né? Se debater. E aí, Jesus pergunta: há quanto tempo que sucede isso? Ele diz: desde a infância. E aí é onde ele vai revelar para Jesus. Às vezes ele lança ele no fogo. Já pensou, irmãos? Às vezes na água. Qual era a intenção? Qual era a intenção? Para destruir, ó. Aleluia. Aí aquele homem move o coração de Jesus com uma palavra. Ele diz: Senhor, é para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Jesus pode, viu? Jesus pode. Jesus pode fazer muito mais do que o que você está pedindo para Ele. Jesus pode fazer muito mais do que você imagina. Aquele homem, ele move o coração de Jesus e diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, aleluia, tem compaixão de nós. Não é só o filho que sofre, o pai também sofre olhando o filho naquele sofrimento. Porque aquela situação, irmãos, o médico não pode solucionar. Aquele problema, o dinheiro não resolve. Não se expulsa demônio por dinheiro. Não se expulsa demônio por diplomas. Não se expulsa demônio com conhecimento humano. Demônio se expulsa, aleluia, com o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. Os discípulos, eles não puderam naquele momento. Aleluia. Por isso ele diz: se tu podes, socorre, tem compaixão de nós. E Jesus, aleluia, diz assim para ele: e se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, viu, irmãos? Só se acredita, levante a mão. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo. Não é algumas coisas não, irmão Genildo. Não é alguma coisa, uma coisa ou outra não. Tudo é possível ao que crê. Se tu pode crer, aleluia, tu vai ter a tua vitória. É isso que Jesus estava falando para ele. Se tu podes crer, o teu filho vai ser liberto agora. Se tu podes crer, o teu lar vai ser transformado hoje. Aleluia. Assim. Por quê? Porque quem está falando, aleluia, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Olha só. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele disse para Jesus assim: eu creio. Eu creio, Senhor. Mas me ajuda, porque tem uma incredulidade ainda dentro de mim. Sabe o que é isso, irmão? É aquela fé que oscila às vezes. A irmã falou aqui, né, assim, foi irmã, será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que... Não, eu com Jesus não tenho será, né? A gente pede e ele... É que assim, Deus, ele sabe o que é o melhor para nós. E no tempo certo, nunca adiantava
Eu aprendi algo com aquele garotinho ali, porque eu estava passando umas provas, e eu estava dentro do carro, e até esqueci que ele estava comigo no carro. E eu dirigindo, e falei, Jesus, como está difícil, o Senhor está demorando tanto. Então, aí ele era pequeno, ele falou assim, pai, o senhor lembra daquele cara? Eu, que cara? Aquele cara que tinha 2 irmãs e tal. Eu vi a irmã pregando, eu ouvi a irmã pregando. E ele falou que Jesus, ele não chegou atrasado. Ele ficou 4 dias para atender o chamado dele, mas não chegou atrasado não, ele chegou na hora certa. Naquele momento eu recebi a palavra, irmão. E Jesus não está atrasado. É na hora certa que o Senhor vai responder a minha e a tua oração. Aleluia. Aquele jovem, não diz a idade dele, mas há muito tempo, é desde criança, que ele está sofrendo, o pai está sofrendo, a família está sofrendo, porque tem um demônio oprimindo, tem um demônio tentando destruir, tentando trazer a morte para dentro de casa. Mas aquele pai chegou, aleluia, aos pés de Jesus, e foi na hora certa, foi no momento certo, ele recebeu a vitória dele, a resposta dele. Aleluia. E Jesus, vendo que a multidão concorria, começou a se aglomerar, o povo começou a vir, se aproximar para Jesus, até Jesus, para ver o que ia acontecer. Então Jesus, irmão, ele pode. Jesus olha para aquele jovem, e Jesus repreende aquele espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Olha só, espírito mudo e surdo. O espírito, ele é surdo, mas quando Jesus fala, ele ouve a voz de Jesus. A voz como de muitas águas, uma voz de trovão, né? A terra treme. A voz do Senhor é tão forte que ele fala com o vento, e o vento obedece. É tão forte que ele fala com o mar, e o mar obedece. A voz dele é tão forte que ele falou com o peixe, e o peixe obedeceu. Quando o seu profeta foi jogado no mar para acalmar a tempestade naquele navio, ele falou com o peixe. O peixe ouviu a voz de Deus, porque é uma voz irresistível. Deus está falando conosco nessa noite. Ouça a voz do Senhor, irmão. Ouça a voz de Deus falando contigo e dizendo: olha, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. É tão forte que ele falou com o verbo, olha só. E o verbo ouviu a voz de Deus. Você acredita nisso? Onde está escrito isso? Capítulo 4 de Jonas. Deus falou com o verbo, ele foi lá e matou a bomboneira, era isso? Como que a bomboneira matou ela? Até o verbo ouviu a voz de Deus. Porque quando Deus fala, irmão, tem que ouvir-se a voz dele. A terra treme diante da voz do Todo-Poderoso. Então Jesus fala com um espírito mudo e surdo, e ele tem que ouvir a voz de Jesus. E Jesus disse para ele o seguinte: a ordem de Jesus para ele é o seguinte: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Jesus pode, ele dá ordem, aleluia, para abençoar aquele que se dobra diante dele, aquele que clama, aquele que chora aos seus pés. Ele dá ordem para que a bênção, aleluia, chegue à tua vida. Você crê nisso? Você crê? Jesus dá ordem. Jesus dá ordem para que a bênção chegue, aleluia, até a tua casa. Jesus dá ordem para as portas se abrir, a porta se abre. Jesus dá ordem para o rio se abrir, o rio se abre.
Jesus dá ordem para o mar se abrir, e o mar tem que abrir. Aleluia. Eu te ordeno. Jesus não está pedindo, Deus não pede, Ele manda, Ele ordena, Ele tem todo o poder, e Ele disse isso: todo o poder me dado no céu e na terra, e acabou. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que você está glorificando nesta hora. Esse é aquele que é o motivo de você ter vindo aqui nesta noite. Aleluia. Eu te ordeno, sai dele. E tem mais: nunca mais volte a entrar nele. Não volte a entrar nele. Aleluia. Que autoridade é essa, irmão? Aleluia. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Meu horário já foi. Glória a Deus. Deus, Ele pode, aleluia, e Ele faz. Amém? Deus, Ele pode e Ele faz. Continue clamando e continue nos pés do Senhor. Misericórdia e compaixão pertence a Deus, Ele tem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.